é que pensamento positivo, no fundo, de fato ele não é existente. Não existe pensamento positivo. O pensamento é só pensamento. Eles não são nem positivo e não são negativos. Pensamentos são pensamentos. Pensamento é o que você maquina na sua cabeça. Por que ele é positivo? Porque você acha que é o melhor? Que você acha que é a melhor porta para a sua vida? E se você estiver errado? Ou você não pode estar errado? Ou você não pode se equivocar? Então o que existe no fundo, são só pensamentos. Se eles são positivos ou negativos, isso é por causa da causa primária, não porque você está pensando assim. O que te levou a pensar dessa forma? O que te trouxe esse pensamento é esta causa primária, que ela deve ser positiva ou negativa, mas o pensamento em si é só um pensamento. Isso não acontece com a fé. A fé sempre vai ter a mesma característica. Ela não é neutra como é um pensamento. Porque o pensamento positivo, ele é oriundo, ele não é original. O pensamento positivo, ele é oriundo, ele vem de alguma coisa. Algo provocou esse tipo de pensamento. Ele não é existente. Porque aquilo que para mim é positivo, pode não ser positivo para você. Então esse pensamento ele não é positivo. É só um pensamento meu. Esse pensamento ele é só seu. Talvez seja positivo para você. Isso é totalmente diferente. A fé é verdadeira e ela sempre se mantém firme. Essa é a grande diferença. A fé não é neutra como é o pensamento positivo, que ela só serve para uns como positivo, talvez na mesma situação já não é para outro. A fé não é isso. A fé ela é o que é para todos, na mesma situação, independente da situação. Não existe um ponto de vista de fé que é positivo para mim e talvez não seja para você. Não é. A fé ela tem que ser a mesma coisa para mim, a mesma coisa para você. Fé é fé. Mais um ponto que há uma diferença absurda entre pensamento positivo e fé. O maior exercício da fé é ter certeza de uma nova vida através do maior milagre que pode existir, a justificação no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. E isso é fé. Porque o que é melhor para a sua vida pode não ser melhor para a minha. Então esse pensamento positivo já foi quebrado. Só serve para você. Mas a fé não só serve para você, a fé também serve para mim. Porque a salvação que há de chegar a você também precisa chegar a mim. A justificação por meio de Cristo que tem que ir para você também tem que vir para mim. Então a fé é isso. A Bíblia não diz que eu sou capaz. Ela diz que eu posso quando Ele me fortalece. Eu até posso ser capaz se Ele me capacitar. Não parte de mim, parte dele. Não é por mérito meu, é Ele. E isso é fé. Então o pensamento positivo não te leva a nada, é só um pensamento. O pensamento positivo pode até clarear um caminho, mas jamais te levará por esse caminho. A fé é diferente. A fé ela abre a porta e te leva. É porque Deus está contigo. Quando ele chama Josué, ele não disse, Josué, eu vou fazer por você. Não, esforça-se. Tenha bom ânimo, porque eu te ajudo. Se Josué fosse pensar positivo, ele diria, rapaz, eu fiquei no lugar de Moisés. Eu sou o cara. Não sou qualquer pessoa, não. Vou levar esse povo mesmo, vou botar para quebrar. Ele se agarrou à fé, sabendo que ele mesmo, por mais coragem que ele tivesse, por mais sangue no olho que ele tivesse, não dependia dele. Aí Deus disse, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu te ajudo. A fé levando Josué pelo caminho, não apenas abrindo um leque de possibilidade. Não. A fé, ela abre a porta e te conduz nesse caminho. Porque a fé está atrelada ao poderio de Deus. A fé está atrelada, direcionada ao espiritual, ao sobrenatural, ao que Deus faz. Porque pensamentos positivos decepcionam. Se o pensamento positivo nos decepciona, porque ele está atrelado ao que eu acho, ao que eu quero, ao que eu penso que é o bom, a fé não nos decepciona. Por quê? Porque ela não está nem aí para o que eu acho. Porque a fé, ela apenas nos revela os planos de Deus. Não são os meus planos. Não são os seus planos que são os bambambãs. Na vida de um cristão, a fé não é pensamento positivo, porque a fé revela o plano de Deus e ela nos dá a certeza dessa promessa. Pensamento positivo não pode te prometer nada. Pensamento positivo não pode te garantir nada. Você será certamente decepcionado por eles. A fé não te decepciona porque ela está atrelada aos planos de Deus, não é aos seus. E os planos de Deus, como disse Jó, não podem ser frustrados. Se os planos de Deus não podem ser frustrados e você tem fé, significa dizer que você não vai se decepcionar. Olha quanta diferença, né?